Dona Maria II. Dona Maria II de Portugal, nasceu no Rio de Janeiro, a 4 de abril de 1819 e morreu em Lisboa, a 15 de novembro de 1853. Foi Rainha de Portugal de 1834 a 1853. Era filha do rei Dom Pedro IV de Portugal, imperador do Brasil como Dom Pedro I. Foi cognominada de a Educadora ou a Boa Mãe, em virtude da aprimorada educação que dispensou aos seus muitos filhos. Maria da Glória era loira, de pele muito fina, olhos azuis como a mãe austríaca. Foi a 31ª Rainha de Portugal e dos Algarves. Dona Maria II tornou-se Rainha de Portugal depois da abdicação de seu pai, Dom Pedro IV em seu favor, em 1826. Deixou o Rio de Janeiro a 5 de julho de 1828, sob o título de Duquesa do Porto, sendo reconhecidos os seus direitos à coroa de Portugal por algumas potências europeias. Miguel de Bragança, seu tio, chegara a Lisboa a 9 de fevereiro de 1828 e desembarcara no dia 22, recebendo das mãos de Isabel Maria de Bragança a regência, e ratificando a 26 o juramento que prestara à Carta Constitucional perante as Cortes que a infanta havia convocado. O Conselho reuniu-se a 21 de junho e a 25, proclamando Dom Miguel rei absoluto, em vista do acto de reconhecimento do herdeiro da coroa prestado pela Regência e Real Câmara dos Pares, instituída pela Carta Constitucional, acerca da sucessão da Casa de Bragança nas duas coroas de Portugal e Brasil, e particularmente na do Portugal, já indicada nas conferências realizadas em Londres em agosto de 1823, e também nos preliminares do Tratado de 25 de agosto de 1823, que reconheceu a independência do Brasil, onde a tal respeito foi apresentado na Conferência de 9 de agosto o seguinte artigo secreto: como por causa da aceitação da renúncia pessoal do Imperador do Brasil, Pedro, à coroa de Portugal, as Cortes de Portugal devem determinar qual dos filhos do Imperador será chamado à sucessão daquela coroa por morte do presente rei. Entende-se que as ditas Cortes podem chamar à sucessão o filho mais velho do dito Imperador do Brasil, ou a filha mais velha, na falta de descendência masculina. O infante Miguel residia em Viena, depois da revolta de 30 de abril ou Abrilada. Pedro, depois de proclamado rei de Portugal, resolveu abdicar a coroa portuguesa na filha mais velha, Maria da Glória, em 3 de maio, tendo em 29 de abril outorgado aos portugueses uma Constituição livre, a Carta Constitucional. A abdicação era condicional, a princesa casaria com seu tio, Miguel, e enquanto se não realizasse o consórcio, e o novo regime não dominasse em Portugal, continuaria a regência de Isabel Maria em nome de Dom Pedro IV. A 31 de julho de 1826 foi gerada a Constituição em Portugal. Dom Miguel, em Viena, também a jurou em 4 de outubro, pronto a obedecer às vontades do irmão Pedro, e efetuou, por procuração, seus esponsais com a sobrinha perante a corte de Viena, a 29 de outubro. Em 1831, Dom Pedro I abdicou, a 7 de abril, da coroa imperial do Brasil a favor de seu filho Pedro II, irmão de Dona Maria II, e veio para a Europa com a filha e a segunda mulher,
sustentar os direitos da filha à coroa de Portugal. Tomou o título de Duque de Bragança, e de regente em seu nome. Quase ao mesmo tempo a regência da Ilha Terceira, nomeada por Pedro e composta do Marquês de Palmela, do Conde de Vila Flor e de José António Guerreiro, pode preparar uma expedição que em pouco tempo se apossou dos Açores. Enquanto se ampliava assim o território constitucional, Pedro desembarcava em França, sendo acolhido com simpatia pelo novo governo e por Luís Filipe I. O governo de Miguel desacatara as imunidades dos súbditos franceses, não satisfizera de pronto as reclamações do governo francês, que mandara uma esquadra, forçar a Barra de Lisboa e impor humilhantes condições de paz. Dom Pedro IV chegou aos Açores a 3 de março de 1832, formou novo ministério, juntou um pequeno exército, meteu-se a bordo de uma esquadra e partiu para Portugal continental, desembarcando a 8 de julho na Praia da Memória, em Matosinhos. Seguiu-se o cerco do Porto e uma série de combates, até que, a 24 de julho de 1833, o Duque da Terceira entrou vitorioso em Lisboa, depois de ter ganho, na véspera, a Batalha da Cova da Piedade. Porto e Lisboa, as principais cidades, estavam no poder dos liberais. Pedro veio para Lisboa. O reinado foi interrompido pelo levantamento absolutista liderado por seu tio, noivo e regente Miguel I, que se proclamou rei de Portugal a 23 de junho de 1828. Começaram então as guerras liberais que se prolongam até 1834, ano em que Maria foi reposta no trono e Miguel exilado para a Alemanha. O Teatro Nacional Dona Maria II, no Rossio, tem o seu nome por ter sido inaugurado no dia de aniversário da rainha. Desde sua primeira gravidez, aos 18 anos de idade, Dona Maria II enfrentou problemas para dar à luz, com trabalhos de parto prolongados e extremamente difíceis. Aos 25 anos de idade e em sua quinta gestação, a soberana tornou-se obesa e seus partos tornaram-se ainda mais complicados. Em 15 de novembro de 1853, 13 horas após o início do trabalho de parto, seu 11º filho, Dona Maria II morreu, aos 34 anos de idade. Jaz no Panteão dos Braganças, no Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa.